Boa noite a todos. Espero que esse vídeo não tenha aquele descompasso lá, né? Do áudio. Ele deu uma travadazinha aqui, mas eu acho que não vai ter problema nenhum não. Da outra vez apareceu uma tela preta do nada, mas agora não apareceu. Espero que esse não tenha esse problema. É o nosso último momento síncrono, né? Da disciplina, o nosso 15º momento síncrono. Como prometido, hoje a gente vai fazer aplicações, né, de análise matricial de estruturas para análise de treliça e de pórtico. Eu fiz os exercícios, né, antecipadamente para que a gente não perdesse muito tempo no passo a passo dos exercícios, porque senão a gente não ia conseguir apresentar particularidades dos 3 exercícios e de coisas que eu queria mostrar para vocês. Né? Eu gostaria de lembrar que esse tópico eu não vou cobrar, eu não cobrei nas listas de exercício, né? E também não vou cobrar na última avaliação, que seria a atividade final do nosso curso. Né? Mas é interessante que vocês entendam minimamente, né, a aplicação de análise matricial, porque quem não fizer elementos finitos, pelo menos vai ter uma noção de como, vamos dizer assim, resolver estruturas de treliça e de pórtico via análise matricial, que basicamente é a mesma coisa lá que a gente mostra em elementos finitos. Boa noite, Arthur. A diferença de elementos finitos é que é uma construção lá diferente para a composição da matriz de rigidez, né? E do vetor de força também. Mas no final, essa abordagem aqui que a gente deu de análise matricial e a abordagem de elementos finitos, para os problemas de barra, eles chegam nas mesmas matrizes, né? De rigidez de barra sobre força normal, de viga em flexão e a sua composição dando a matriz de pórtico. Eu coloquei alguns vídeos ali organizados na 10ª semana letiva, que é material de elementos finitos, para poder dar um referencial teórico, né, que vocês possam olhar rapidamente para entender as coisas que foram desenvolvidas aqui. Amanhã eu já posto todo esse material, inclusive os arquivos do SMS, para que vocês possam depois trabalhar, entender passo a passo, ver lá, né, as especificidades de cada um dos problemas, e qualquer coisa a gente tem ainda um tempinho para tirar dúvida, né? Tudo bem? E aí eu estava conversando com o Leandro aí sobre a disciplina de PA1, né? Não sobre a disciplina de PA1, não, era uma tarefa que ele estava fazendo e eu contextualizando para ele que na próxima disciplina da sequência aqui da área de estruturas, né, que é projeto de elementos estruturais de aeronaves 1, a gente vai, né, avançar, né, dentro dos conteúdos de engenharia de estruturas, mas já com aplicação em elementos estruturais aeronáuticos. Né? A gente estava conversando aí sobre os elementos estruturais aeronáuticos de asa, né? Ribe, longarina, a casca da asa, como é que a gente aplica, por exemplo, um modelo simplificado para analisar essas coisas, a questão de você aplicar elementos finitos também para analisar essas coisas, né? São cenas dos próximos capítulos. Eu vou compartilhar aqui minha tela para a gente começar. E aí, se vocês quiserem, quem quiser seguir no YouTube não, no SMS aí tentando reproduzir, vai fazendo em paralelo, também não tem problema nenhum. Vou compartilhar aqui minha tela. Então vamos lá. Perfeito? Todos enxergam aqui o problema que a gente vai analisar? Sim ou não? Sim, Perfeito. Então, olha só, esse problema daqui eu peguei o mesmo no material que a gente está utilizando aqui como referencial teórico para essa disciplina. Só cuidado que essas bibliografias elas são danadinhas, né? Então a gente nem sempre tem que acreditar no que eles apresentam como resultado, né, final. E aí, nesse exemplo daqui, na verdade, teve uma confusão entre o que ele apresentou como carga no problema e o que ele aplicou efetivamente para resolver o problema. Né? Porque eu peguei o problema, fui fazendo pelo SMS,
e depois vim comparar, né, o resultado dele com o resultado que aqui estava no livro. Aí não batia. Aí eu falei, tá, mas por que que não está batendo? Ou eu, ou o livro está errado, né? Um dos dois está errado. É, porque eu conferi no F2 e batia com a minha resposta. E aí já me dava um indicativo que o livro estava com alguma coisa errada. E aí eu fui ver que era a carga aplicada. Então depois vocês olham aqui bonitinho nesse problema, nesse livro, aqui ó, tá vendo? Ó, é essa treliça aqui que a gente vai analisar. E ele, inicialmente no exercício, ele colocou como carga aplicada 500 kN nessa direção aqui de 60 em relação à horizontal. Só que quando do desenvolvimento, eu vi que, na verdade, ele aplicou 250 kN. Então, essa treliça daqui é uma treliça hiperestática externamente e internamente. Alguém consegue explicar o porquê disso? Ela é hiperestática externamente e internamente. Por equilíbrio, vou resolver pelo método dos nós. Não dá. Não tem condições. Agora, alguém formalmente consegue enxergar o porquê que ela é hiperestática externamente e internamente? Ninguém se arrisca? Ninguém? Olha só. Quantas reações de apoio aqui eu preciso calcular nesse problema? Eu tenho 2, 4, 6 reações de apoio. Né? Quantas equações de equilíbrio no plano eu tenho? 3. Então, hiperestática externamente com grau 3. Né? 6 menos 3, 3. Internamente ela é hiperestática, por quê? Porque pelo método dos nós, veja, eu só tenho um nó aqui, ó, né? Eu tenho esse nó aqui, né, que tem em comum essas três barras, e quando eu isolo um nó para analisar, eu tenho só duas equações de equilíbrio, mas com três incógnitas eu não consigo resolver o problema. Da mesma forma, nesse nó aqui 4, nesse nó 1 e nesse nó 2 também é a mesma coisa. Se eu isolo o mesmo, eu vou ter três incógnitas, ou seja, as duas reações mais a incógnita da barra, e eu também não consigo resolver, né, determinar por equilíbrio no nó as incógnitas que precisam ser resolvidas. Então, a treliça é hiperestática internamente e externamente. E por equilíbrio eu não consigo, eu tenho que usar uma das metodologias que a gente já aprendeu aqui no curso, né? Inclusive o método da carga unitária, método princípio dos trabalhos virtuais, que a gente viu. Né? Mas para esse tipo de exercício é muito mais fácil aplicar análise matricial de estruturas. Veja, barra de treliça é barra sobre força normal. Originalmente, deixa eu colocar aqui o caderno, originalmente, a matriz de rigidez de barra sobre força normal é aquela que a gente apresentou, né? que é uma matriz de rigidez. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Eu não tenho, vou colocar aqui. É uma matriz originalmente, né, de dimensão 2 por 2. Por quê? Porque o elemento de barra, deixa eu colocar aqui, o elemento de barra, né, na sua coordenada local, que eu vou colocar aqui, x local, ele tem 2 graus de liberdade locais, que é o 1 e o 2. Tudo bem? Ou seja, barra sobre força normal, ele só tem no eixo da barra deslocamento, né, que alonga ou encurta a barra. Inclusive, esses sentidos aqui, né, são os deslocamentos positivos. Né? A convenção de sinal que a gente deu aqui, né, associada ao meu sistema de coordenada local. Então, aqui eu tenho uma rigidez aqui, por exemplo, constante dentro do elemento, né, de comprimento L, e para esse sistema local de coordenada, né, ou seja, um sistema associado ao eixo da barra, a matriz de rigidez ela tem uma dimensão 2 por 2, porque eu tenho 2 graus de liberdade, né,
né, é sobre o comprimento do elemento, 1, menos 1 e 1. Bom, o que é que acontece? Como é que a gente sai dessa condição aqui apresentada local para a condição que a gente está vendo aqui no SMES, aqui embaixo, né? De uma dimensão 2 por 2 para uma dimensão 4 por 4 e ainda com esses parâmetros aqui trigonométricos, cosseno e seno. Veja que aqui está o EA sobre o comprimento do elemento, mas aqui eu saio de uma dimensão 2 por 2 e vou para uma dimensão 4 por 4. É justamente naquela condição que a gente comentou rapidamente no momento síncrono passado e que está, vamos dizer assim, é fortemente discutido no referencial teórico. Né? Quando eu vou analisar a treliça, eu saio de um domínio local, né, para um domínio global num sistema de coordenada XY. E aí, além do parâmetro de deslocamento na direção local x, eu vou colocar também um parâmetro, né, de deslocamento associado ao y local, que depois vai, né, ser transformado para um sistema global XY a partir da transformação, né, da matriz de transformação que a gente explicou na semana passada. Né? Essa matriz de transformação é essa lógica daqui que a gente apresentou. Eu não vou aqui discutir isso, porque senão a gente não vai dar tempo de apresentar os três exemplos. O passo a passo de como a gente transforma essa matriz aqui de rigidez do elemento de barra local para a matriz de rigidez do elemento de treliça global, né, me dando essa apresentação aqui, está explicado lá no referencial teórico. Tá? Então, essa matriz de rigidez aqui é uma matriz de rigidez, né, escrita em termos de coordenada global, a partir, né, da lógica de transformação aqui apresentada, né, resumidamente, e contextualizada lá na parte teórica. Quando eu vou atacar um problema de treliça por análise matricial, eu tenho que, ou seja, cada elemento de treliça é um elemento, né, da análise matricial, né, que vai me dar uma matriz de rigidez. Então, eu defini aqui, por exemplo, os elementos 1, 2 e 3. Distribuir aqui os nós na minha discretização e veja aqui que eu estou em cada elemento condicionando aqui uma flechinha indicando aqui a incidência nodal, ou seja, a incidência do sistema de coordenada local do meu elemento que vai definir o meu ângulo para cada elemento que vai, no final, compor aqui a minha matriz de rigidez. Né? Olha só, a transformação, né, que eu defini aqui para o problema de treliça, eu vou colocar aqui, ó, é essa. Né? Eu tenho o x global, né, da minha referência, e o x local, ele segue o eixo do elemento de barra de treliça. Né? E o ângulo da transformação é sempre tomado no sentido anti-horário do x global para o x local. Então, a incidência nodal do elemento é importante. Veja, para esse elemento daqui, desse problema, a incidência nodal que eu estou dando, veja, nem todo mundo precisa da mesma incidência nodal, da mesma resposta, você escolhendo uma situação ou outra. Por exemplo, para esse elemento 1, eu coloquei a minha incidência nodal do nó 1 para o nó 3, ou seja, o nó, né, que eu estou chamando aqui I, o nó IJ, né? O meu nó I é esse daqui, o primeiro, e o nó J é o último. Tá? Então, eu estou aplicando a minha incidência nodal de 1 para 3, ou seja, o meu x local aqui é esse, ó, é de 1 para 3. Professor, eu poderia ter dado a incidência nodal de 3 para 1? Poderia. Né? Então, o meu I seria o 3 e o meu J seria o 1. E o meu x local seria esse daqui. Professor, qual é a diferença? Faz muita diferença. Veja, se eu aponto a determinação desse θ, o ângulo entre o x global e o x local, veja, para essa situação aqui, por exemplo, vou colocar aqui, ó, né? Vou pegar essa barra do problema, coloquei o x global aqui e
inicialmente eu estou colocando o x local aqui, ou seja, a incidência nodal indo de 1 para 3. Então, o θ que eu vou pegar, né, para colocar lá na minha matriz é esse daqui, é esse ângulo daqui, que é o ângulo no sentido anti-horário do x global para o x local. Está aqui. Né? Só que se eu colocar uma incidência nodal, né, de 3 para 1, o meu x local está aqui, gente. Ó. O meu x local, se eu pegar uma incidência nodal de 3 para 1, essa é a barra. E aqui eu estou colocando o eixo. O x local está aqui. Ó. Então, o ângulo ele vai ser quem? Esse daqui. Ele vai ser θ, por exemplo, mais 180 graus. Então, dá a diferença. A incidência nodal que eu coloco aqui, ela vai dar a diferença do ângulo e, consequentemente, vai dar a diferença entre o seno e o cosseno do dado ângulo. Tudo bem, gente? Esse é um ponto importante. Porque isso dá muita confusão. Agora sim, a transformação, né, e a lógica da apresentação da matriz de rigidez para a treliça, que eu estou dando aqui, é segundo essa transformação que eu estou apresentando, tá? Então, por exemplo, para essa incidência nodal que eu dei, né, elemento 1, 1, 3, elemento 2, 2, 3, elemento 3, 4, 3, por exemplo, o elemento 1, a incidência nodal é 1 e 3. Aí eu coloquei as coordenadas, o comprimento da barra e o seno e o cosseno que vai me dar. Isso daqui é para uma outra lógica de programação, mas já que eu já coloco aqui. Então, para essa lógica aqui, usando essa ferramenta, né, cada matriz de rigidez do elemento de treliça vai ser função do módulo de elasticidade, da área, do comprimento da barra e do ângulo. Né, desse ângulo que eu estou determinando a partir dessa análise. Então, por exemplo, aqui, ó, como eu coloquei a incidência nodal de 1 para 3 e o x global é esse daqui, ó, né, o x e o y global são esses daqui, né? Então, o ângulo é do x, desse x aqui, global, para o x local dessa barra que está para lá. Então, é esse ângulo daqui. Então, depois de entendido isso, né, entendido como se chegou a isso e entendido como se calcula o ângulo, o restante fica muito fácil. Então, aqui, definido o ângulo, eu venho aqui e coloco os valores dos mesmos aqui, e eu tenho aqui a minha matriz de rigidez do elemento 1. Né? Outra coisa, veja que o elemento de barra sobre força normal, quando eu enxergo a situação da treliça, ele sai de 2 graus de liberdade e vai para 4 graus de liberdade. Por isso que a matriz ela passa a ter uma dimensão 4x4. Inclusive, nesse problema daqui, a minha matriz de rigidez global, antes da aplicação das condições de contorno, vai ter uma dimensão 8x8. Tá? Depois a gente vai aplicar 6 condições, vai cair para um sistema 2x2. Tá? Alguma dúvida até esse ponto? Vamos fazer o elemento 2. Ó, o elemento 2, eu dei essa incidência nodal de 2 para 3. Então, o ângulo é de x para x local. O x local acompanha o eixo da barra aqui, ó, na incidência nodal. Ó. Então, vale 90 graus. Se eu tivesse dado uma incidência de 3 para 2, qual seria o ângulo? Ou eu pegaria menos 90, ou eu pegaria 270 graus. Tá? Tudo bem, gente? Tranquilo? Posso continuar? Vocês estão... Tá tudo tranquilo? Perfeito. Então, vamos lá. E aí, coloquei os parâmetros do elemento 2. Está aqui a matriz de rigidez, só mudando os parâmetros associados ao elemento 2. E beleza. Veja que esse elemento aqui, né, na vertical, ele tem linhas e colunas nulas. Quem me explica isso? Teria que dar essas linhas e colunas nulas? Veja que se assemelhou, né, ao elemento, né, de barra sobre força normal, né, sem estar inclinado. Né?
como a gente já tinha estudado, né? Veja, né? Ó, 4 elementos aqui que compõem. É justamente isso, né? Porque como aqui o ângulo ele é 90, né? Os outros parâmetros aqui associados à direção perpendicular à barra não vão me dar, né? Elementos para compor a rigidez do meu problema. Está explicado, é isso mesmo. E finalmente, é o que a gente vai ver também aqui, ó, nesse elemento daqui, ó, né? Que o ângulo é zero, veja, porque a incidência nodal ele vai do nó 4 para o nó 3, e aí o ângulo é zero. E aí veja como é a cara da minha matriz de rigidez, é muito similar. Agora vamos lá, né? Eu tenho uma matriz de rigidez de cada um dos elementos da barra de treliça, né? E vou precisar levar essa condição local, né? Esse mapeamento da informação da matriz de rigidez elemental em coordenada global, desculpa, né? Para a matriz de rigidez global. Como? Fazendo a composição da matriz de espalhamento. Agora, olha só. A matriz de espalhamento aqui, eu tenho que ter muito cuidado. Vamos lá. Ó. Elemento 1. Né? Nó 1. Né? Eu vou ter os... Ó, deixa eu aproveitar aqui. Eu vou desenhar aqui a treliça e já eu apresento para vocês. Então, eu tenho aqui o nó 1, o nó 3, aí aqui o nó 2 e aqui o nó 4. Só para facilitar a estruturação aqui do que eu vou comentar com vocês, geralmente a gente, associado, aí eu tenho um sistema de coordenada, né, x, y, aí eu tenho, por exemplo, associado ao nó 1, os graus de liberdade, né, o x, né, 1 e v y1, ou seja, os graus de liberdade de deslocamento na horizontal e na vertical do nó 1. Né? No caso aqui é 0, que a gente já sabe. E eu vou substituir essa denominação por 1, 2, ou seja, esse grau de liberdade aqui é o 1 e esse grau de liberdade é 2. Então, do nó 2 eu vou ter 3, 4, seria o x2 e o vy2 e assim por diante. Então, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 7, 8. Então, quando eu for compor a matriz de rigidez global da minha treliça, o que é que acontece? Os graus de liberdade, eles são escritos em ordem crescente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 1, 2, 3, 4, até 8. Tá? E localmente, por exemplo, né, esse elemento 1, o elemento 1, quais são os graus de liberdade do elemento 1? É 1, 2, 5, 6. Porque essa foi a incidência nodal, né? A incidência nodal foi do nó 1 para o nó 3. Então, eu vou organizar assim, 1, 2, 5, 6. E como é que eu faço para compor a matriz de espalhamento? Eu organizo os graus de liberdade num vetor à esquerda da igualdade, que são os graus totais, e depois os graus locais de cada um dos elementos. No caso aqui, eu estou colocando o elemento 1. E faço aqui a composição da minha matriz de espalhamento como uma matriz que tem 1 e 0, onde 1 é quando eu tenho a igualdade dos graus de liberdade e 0 quando eu tenho a desigualdade, a diferença. Então, aqui, por exemplo, 1 é igual a 1? Então eu vou ter o valor 1. 1 é igual a 2? Não, 0. 1 é igual a 5? Não, 0. 1 é igual a 6? Não, 0. Então, aqui também eu tenho até a própria dimensão dessa matriz, porque aqui eu tenho um vetor que vale 8 por 1, um vetor que vale 8 por 1, aqui um vetor que vale 4 por 1, então aqui eu vou ter que ter uma matriz que vale 8 por 4 para eu ter aqui na multiplicação uma coerência aqui da multiplicação matricial. Então, por isso que eu tenho
aqui nesse primeiro elemento, essa configuração aqui de matriz de espalhamento. Veja que é um pouco diferente da que a gente vinha apresentando, que tinha uma sequência ali, né? Ordenada de uns saindo, né? Pulando linhas, né? Muito cuidado que nos problemas de treliço e pórtico, a depender da incidência nodal que você dê, não acontece isso. É o mesmo caso, né, de um problema de viga onde você embaralha, né, a incidência nodal. Sei lá, eu estou analisando uma viga e eu vou analisá-la por, sei lá, essa quantidade de elementos, 3 elementos. E ao invés de eu dar a sequência crescente de nós, eu posso dar embaralhada, sei lá, aqui 4, aqui 1, aqui 3 e aqui 2. E pedir para você resolver nessa situação. Então, a matriz de espalhamento, ela não vai estar bonitinha, ela vai estar espalhada. Tá? Então, fazendo isso para o elemento 1, para o elemento 2 e para o elemento 3, a gente vai conseguir essa configuração de matriz de espalhamento. Gente, alguma dúvida em relação à construção da matriz de espalhamento agora nessa situação? É a mesma coisa. A gente faz a composição, né, do comparativo entre o vetor onde eu tenho os graus de liberdade, todos do meu problema, e depois os graus de liberdade de cada um dos elementos na incidência nodal. Né? Por exemplo, desse elemento vai ser 3, 4, 5, 6. E desse elemento, quem é que vem primeiro? Cuidado! É 7 e 8. É 7, 8, 5, 6. Tá? O elemento eu tenho que colocar aqui, né? Nesse lado direito. Nesse lado esquerdo é em ordem crescente. Posso seguir? O exercício feito já foi quase meia hora falando. O exercício feito. Perfeito, então vamos lá. Então, depois disso, eu faço a composição da matriz de rigidez global. Como vocês já sabem, ela tem uma dimensão 8 por 8. Faço a composição do vetor de força, né, de cada elemento. Como eu não tenho força uniformemente distribuída aqui, né, nos meus elementos de treliça, né? Em treliça a gente sempre trabalha com carga nodal, né? Então aqui vai estar zero, tudo zero, e depois eu vou colocar, né, as cargas concentradas, que são as reações de apoio e as cargas na direção x e y da força que foi aplicada aqui 250 a 60 graus, tá? Eu acho que é 60 graus. Aqui, isso. Aí eu fiz a projeção dessa força nessa direção e nessa direção, pegando o valor deles associado ao sistema de coordenada global, que construiu toda essa análise. Veja, eles estão em que situação? Nos graus de liberdade 5 e 6. Então, nas posições 5 e 6 do meu vetor de força, vai ter um valor lá, ó, 1, 2, 3, 4, tá vendo? 5, 250 em x e para baixo, né, a projeção dele em y. E o restante, né, são os valores de reação de apoio que eu não sei. Eu venho para a fase de aplicação das condições de contorno. Então, o que é isso? Eu peguei a minha matriz de rigidez, aqui, ó, essa daqui, tá? Vou colocar ela aqui. Peguei a matriz de rigidez, identifiquei os graus de liberdade que tem, né, deslocamento prescrito. Quais são? 1, 2, 3, 4 e o 7 e 8. Identifiquei os elementos, né, desses graus de liberdade, os elementos da diagonal principal desses graus de liberdade. 1, 2, né, 3, 4. Não, calma aí. 1, 2, né, 3, 4, né, 7 e 8, substituí esses elementos por 1 e matei linha em coluna. Né? Matei linha em coluna substituindo os valores de todas as entradas, né, das linhas e colunas correspondentes a esse elemento da diagonal principal associado ao grau de liberdade, substituindo por 0. Né? E zerando o parâmetro do vetor de força. Por exemplo, aqui, 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 aqui,
aqui e aqui, né? Por isso que as forças reativas, elas não vão entrar, né? Elas comumente elas não são apresentadas, né, na composição do vetor de força, porque quando você aplica as condições de contorno, elas vão embora. Mas eu fiz questão de colocá-las aqui porque, de alguma forma, a gente explica como se calcular as reações de apoio, né? Que é tirando desse vetor de força as reativas e passando as ativas para o outro lado da igualdade, que é o que a gente vai fazer. Então, encontramos o vetor de deslocamento aqui, e com o vetor de deslocamento determinado, eu calculo as reações de apoio, né? Pego a matriz de rigidez total, vezes o vetor de deslocamento que eu acabei de calcular, menos as forças ativas, me dá as forças reativas. No sistema de coordenada, né, definido aqui, que estabeleceu a matriz de rigidez de treliça. Está aqui, né? Perfeito. Então, eu vou ter, né, aqui, no sistema de coordenada global, né, no nó1, 32,45 em x positivo e 43,29 para cima, né? E não tem momento, né? Porque é rótula. Isso aqui não tem momento, né? Isso aqui é só deslocamento reação horizontal e vertical. Reação horizontal e vertical. Então, nesse outro aqui, a reação horizontal 0, a reação 1, 2, 3, 4, 0, e a reação vertical aqui, nesse valor, não é? 173 kilonewtons, né? Não. É isso, aqui eu já tirei, tá? Aqui vai ser 0, 0, né? Porque aqui eu vou colocar em kilonewton, isso daqui vai estar dividido por 1000. E, finalmente, os últimos parâmetros, que são esses aqui, né? O horizontal e o vertical. Bom, deixa eu ver se a gente pega, se abriu aqui a resposta. Aqui eu tenho as reações de apoio, né? Então, né, as reações de apoio, deixa eu ver aqui, 43,3. A reação vertical aqui, ó, 43,3 kilonewtons. A reação horizontal, 32,5 positivo aqui, 32,5. No 2, né, depois vocês conferem. 173,2 e 0, né? Tá certinho, né? Como deu lá, né? 0 e 173. E depois 157, que foi essa última daqui, né? 157,5, né? Por isso que deu negativo da direita para a esquerda, tá? Depois disso, a gente vai ver os esforços nas barras, né? Que ele está mostrando aqui. Por exemplo, a barra 3 está tracionada, a barra 1 está comprimida e a barra 2 está comprimida. Como é que a gente vê isso na análise matricial? Aí, o que é que eu faço? Eu tenho que fazer uma transformação, né, dos meus esforços para coordenada local, né? O que é que eu fiz? Eu tenho esse resultado aqui, multiplicação da matriz de rigidez vezes vetor de deslocamento do elemento 1, vai me dar força no elemento 1, mas vai me dar as forças em coordenada global. Muito cuidado, ó. Isso daqui que eu estou apresentando, essa conta daqui, ela me dá as forças aqui, ó. Né? Nesse elemento 1, ela vai me dar as forças assim, ó. A barra está inclinada e as forças que eu acabei de obter, elas estão em coordenada global. Elas estão aqui, ó. Só que para eu saber se essa barra está tracionada ou comprimida, eu preciso transformar essas forças em coordenada local, né? Ó, assim, ó, aqui, ó, em coordenada local, para eu poder enxergar se essa barra está tracionada ou comprimida. Então, eu preciso processar uma transformação de sistema global para local. E é aqui que eu faço isso, ó, tá? Eu peguei essa força que está em coordenada global e, a partir da matriz de transformação, eu
a transposta da matriz de transformação, eu levo esse elemento do sistema global para o sistema local. Então, nesse caso daqui, ó, né, nesse caso daqui, especificamente da barra 1, eu vou colocar aqui, ó, localmente, né, veja, primeiro nó e segundo nó. No primeiro nó, ele está me dando um valor de 54,11 kN, e positivo. Localmente, e a incidência nodal da barra 1 foi de 1 para 3, ou seja, o sistema de coordenada local, ele está para cá. Ele está assim, ó, né? O XL. Então, o positivo local é de 1 para 3. Então, se no nó 1 me deu uma força positiva, então ela está aqui, ó. Essa força está aqui. É isso que esse valor daqui está me mostrando. Esse valor aqui, no outro nó, está me dando menos 54, no nó 3. Então, esse menos 54, se o sistema positivo é de 1 para 3, é da esquerda para a direita, o negativo, ó, significa isso daqui. Então, o que é que está acontecendo com essa barra aqui? Veja que a conta me dá uma física que vai me dar condição de interpretar o que está acontecendo aqui na barra. O que é que está acontecendo aqui na barra? Ela está sendo tracionada ou ela está sendo comprimida? Alguém escreveu, falou? O que é que está acontecendo aqui nessa barra, gente? É só imaginar. Pega uma caneta e empurre ela de baixo para cima, de cima para baixo. O que é que você está fazendo com ela? Você está comprimindo ou tracionando a barra? Vamos, gente. Eu sei que está no final do ano, mas... Nada? Essa barra é o quê? Ela está sendo tracionada ou comprimida, gente? É algo assim, ó. O que é que está acontecendo com essa barra? Não me matem de vergonha, pelo amor de Deus. Comprimida, professor. Comprimida, né? A barra está sendo comprimida. É isso. A conta com o sinal, ela vai me dar a lógica do que acontece fisicamente aqui, ó, tá? Para essa barra, para a barra 1, para a barra 2, né? E para a barra 3. Perfeito? Esse problema aqui eu não resolvi pelo F2. Muito cuidado quando você for resolver um problema de treliça no F2. Esse problema daqui não é esse, tá? Esse é um outro que a gente vai resolver. Cuidado que quando você resolve um problema de treliça pelo F2, você tem que, quando você faz os nós e liga os elementos, né? Assim, ó. Você aqui, né? Você, sei lá, vou cancelar, vou fazer aqui só 0, 0. Vou criar aqui, sei lá, um 10 e 0 e um 5 e 5. Aí você não, tira aqui. Aí você desenhou a treliça, né? Achou que está resolvendo isso aqui. Cuidado que isso daqui você está analisando como pórtico, porque você tem que vir aqui, ó, e colocar, tá vendo, ó? Você tem que liberar a rotação aqui, ó, né? Desse nó. Senão você vai estar analisando o problema como pórtico, não como treliça. É claro que se você jogar carga nodal, o efeito de flexão vai ser bem baixo, mas vai ter uma diferençazinha aí na resposta, entenderam? Então eu não resolvi esse problema, né, no F2, mas se vocês quiserem resolver, vocês podem resolver, não tem problema nenhum. Tudo bem com a aplicação de análise matricial para resolver problemas de treliça? Vou passar agora para os dois problemas de pórtico. O primeiro problema de pórtico que a gente vai analisar é um problema onde a gente não tem
não tem carga uniformemente distribuída. E o outro vai ter. Tá? Existe uma diferençazinha. O que é que acontece, né, com pórtico? Qual é a diferença? Né? O pórtico aqui, na verdade, ele é uma soma dos elementos de treliça e de viga. Né? E em cada nó, ao invés de eu ter 2 graus de liberdade, eu vou ter 3 graus de liberdade. Então, nesse problema daqui, eu vou ter, na verdade, antes da aplicação das condições de contorno, uma matriz de dimensão 12 por 12. E a lógica é muito similar à treliça. A menos, olha só, a menos do sistema de transformação que foi construído para o problema de pórtico. Né? Veja, a matriz de rigidez de pórtico que eu construí aqui, ela tem uma lógica na seguinte situação. Olha só, o meu sistema de coordenada, né, local do elemento, ele sempre tem essa configuração aqui, ó, com esses graus de liberdade positivos, né? Ó, é o V para baixo e o θ no sentido horário, tá? É sempre essa situação. O que é que acontece? Né? O que é que acontece? Vamos supor que eu tenho uma barra de pórtico assim, inclinada. Né? E aí, no problema, o meu sistema de coordenada global sempre vai ser o x da esquerda para a direita e o y de cima para baixo. E o local? O local está aqui, ó. O local é sempre esse aqui, ó. O x local seguindo a incidência nodal definida na barra e o y local, né, perpendicular a ele. Então, essa é a transformação. Né? Essa é a transformação dada. Tá? Então, e ainda mais, a transformação ele sempre vai ser aqui, ó, no sentido positivo da rotação que eu defini aqui do grau de liberdade, que no caso aqui é horário. Então, no caso aqui, o ângulo que eu pego da transformação é sempre do x para o x local no sentido horário. É esse o θ, positivo, ou esse daqui, negativo. Tá? Então, tem essa pequena diferença. A minha matriz de rigidez de pórtico ela é construída com essa transformação. Então, veja aqui, ó, por exemplo, nesse elemento 1, a incidência nodal que eu dei foi do nó 1 para o nó 2. Então, o x local aqui está para cima. Está para cima. O meu x global aqui, eu vou associá-lo no nó 1, e ele vai ser nessa condição, né? Da esquerda para a direita e o y positivo de cima para baixo. Tá? É como se eu tivesse isso daqui, ó. Deixa eu voltar para cá. Nesse pórtico aqui, ó, o meu sistema de coordenada global é esse. E do elemento 1, por conta da incidência nodal que eu dei, o x local está aqui. E o ângulo é sempre do x para o x local. Então, por isso que aqui aparece o danado dos 270 graus. Se você não definir o seu ângulo nessa condição, o que vai estar aqui nessa matriz de rigidez? Sim, essa matriz de rigidez é a matriz de pórtico transformada. Eu levei a informação local para uma situação inclinada, né? Tá? Tem lá na teoria, bonitinho explicando. Se eu não pegar esse ângulo assim, o que vai estar aqui completamente errado, sem fundamento nenhum. Perfeito, gente? É muito similar à treliça. A única mudança são os graus de liberdade, que eu vou ter deslocamento na horizontal, vertical e rotação. Né? Ó. U, V e θ. U, V e θ. U, V e θ. U, V e θ. Tá? Porque no elemento de pórtico eu tenho 3 graus de liberdade por nó. Eu defini, né, as propriedades. Né? Veja que essa barra ela pode alongar ou encurtar na direção do eixo da barra.
cortar e fletir. Né? Tanto que aqui nesse problema eu vou ter diagrama de força normal, força cortante e momento fletor, podendo ser construído a partir das forças nodais calculadas pela análise matricial de estruturas. Veja, a análise matricial de estruturas ela não te dá o diagrama inteiro. O diagrama você precisa construir a partir das forças nodais que você encontra. Né? E o restante sai por equilíbrio. Então, eu tenho o elemento 1, né, o elemento 2 com a incidência nodal e o ângulo definido. Ó, o elemento 2. O elemento 2 eu defini aqui como incidência nodal os do nó 2 para o nó 3. Então, o ângulo é 0. O elemento 3. Qual a incidência nodal? Olha, do nó 3 para o nó 4. Veja, ó, nó 3 para o nó 4. Então, o x local está para baixo. Só que o x está aqui. Então, esse ângulo daqui ó, vai ser 90. 90 graus. Está aqui bonitinho. Depois disso, o que eu faço? Matriz de espalhamento naquela mesma lógica que eu falei para a treliça. Eu vou precisar compor, né, essas matrizes pela comparação dos graus de liberdade em ordem crescente e os graus de liberdade do elemento a partir da incidência nodal dada, me dando essa condição aqui. Veja, cada elemento de pórtico aqui, eu não tenho carga uniformemente distribuída. Por isso que aqui eu estou colocando o vetor de força 0, né? Na dimensão 6 por 1. Eu não tenho nem força transversal uniforme distribuída, nem aqui. Né, normal, olha só. Eu não tenho nem essa, eu não tenho para essa situação aqui. Deixa eu tirar o caderno e voltar para o outro caderno. Isso. Eu não tenho nem essa situação aqui, ó, por exemplo, nesses pórticos, nesses elementos de pórticos. Eu não tenho nem carga assim, ó, uniforme, que eu já sei como é que eu calculo, né, o vetor de força equivalente, e também não tenho carga, né, aqui, ó, uniforme, só que na direção do eixo da barra. Então, por isso que eu estou colocando aqui, ó, para esse problema, os vetores de força locais, né? O vetor de força, na verdade, não é local, né? Seria elemental. Elemental, né? Em coordenada global, aqui já, né? Tudo 0. E aí, eu vou fazer a composição, tanto da minha matriz de rigidez, quanto do vetor de força, né? A partir da matriz de espalhamento. Então, eu tenho aqui a matriz 12 por 12, e aqui o vetor de força parcial, né, 12 por 1. E eu preciso colocar agora, né, no meu vetor de força global, a força e o momento local. Desculpa, tá? Tá muito ruim para mim hoje porque tá chovendo. E tá fazendo muito barulho porque eu tenho um telhado aqui, uma cobertura aqui na minha casa que faz um monte de barulho. E tá péssimo para mim. Então, parece-me que eu estou gritando aqui dentro de casa. E aí eu vou colocar essa condição aqui, né, da força e do momento no sentido dos meus graus de liberdade que eu defini como positivo, né? Então, e aí no sistema de coordenada aqui também, né, que eu defini que me dá associação aos graus de liberdade. Então, os graus de liberdade positivos, né, aqui, ó, são esses. Né? Momento é horário, né? E a força de cima para baixo positivo, na vertical, e da esquerda para a direita positivo. Então, nesse caso aqui, eu tenho negativo aqui e negativo aqui. Tá? Então, vamos lá. Então, por isso, de aparecer negativo na força e no momento. Tá aqui. E aí eu imponho, né, as condições de contorno, né, aí eu consigo inverter,
multiplico pelo vetor de força e encontro os deslocamento e rotação do meu problema. Com isso, eu consigo calcular as reações de apoio, ou seja, com os deslocamentos eu consigo calcular as reações de apoio. Eu tenho esse vetor aqui parcial, né, que eu tiro o vetor de forças ativas e tenho as reativas, né? E aí eu tenho, para esse problema, as reações de apoio nos nós onde eu tenho os apoios, né? Que é aqui e aqui. Tá? Então, o primeiro é reação em X, o segundo reação em Y e o terceiro momento. E os sinais, assim, aqui, né? Positivo. Positivo é de cima para baixo. Não, desculpa. Positivo, esquerda para direita, que isso é X. Negativo, o Y é de baixo para cima, porque o meu positivo é de cima para baixo. Né? E o momento aqui deu positivo, então é horário. Vamos ver lá o que eu resolvi isso daqui no F2 para ver se eu tenho as reações de apoio aqui. Tá vendo? 8,6 kN, né, de baixo para cima, então possivelmente aqui deu negativo lá em cima. 12,2 kN, possivelmente lá em cima deu positivo. E o 21 kN, que é o momento horário, possivelmente me deu positivo. Então, aqui, positivo, negativo, positivo. Então, vamos lá. Né? Batendo certinho com o que me deu aqui. Né? Ó, em X positivo, em Y negativo e o momento positivo. Perfeito. E no outro lado, né? No outro apoio, positivo, positivo, positivo. Então, em X, esquerda para direita, em Y, de cima para baixo, e momento horário. Né? Então, vamos lá, no F2. Isso mesmo, tá vendo? Ó? Esquerda para direita, de cima para baixo e horário, me dando tudo positivo, segundo o meu sistema de coordenada e os graus de liberdade positivos. Para eu calcular as forças nodais, eu vou precisar fazer aquele mesmo esquema que eu fiz para a treliça. Eu vou pegar, né, o meu vetor de força em coordenada global e passar para o sistema local. Está aqui. Veja que eu vou ter forças nodais. Isso daqui não são os valores dos esforços. É como viga. Eu vou ter uma força num dado sentido, seguindo o meu sistema de coordenada, né, e minha convenção, e por equilíbrio eu vou calcular os esforços. Né, os esforços variando no domínio da barra. No caso aqui eu peguei só para destacar a força normal, né? A força normal aqui no elemento 1. No elemento 1, na incidência nodal que eu dei, que foi de 1 para 2, né? O meu primeiro valor aqui está associado nesse nó, né? E o segundo valor associado a esse nó. Então, o primeiro valor, ele me deu 8,6, né? 586 kN, positivo. Né? E o segundo valor me deu menos 8, né, 59 negativo. O que é que isso significa no sistema local? O sistema local, o X positivo é para cá. Né? Então, o positivo aqui desse primeiro nó, ele segue, e o negativo, né, sentido contrário. Então, eu enxergo aqui, né, que para as forças que atuam nessa barra aqui, ó, que não tem mais nenhuma, que essa barra inteira vai estar comprimida no valor de 8,50 e alguma coisa, né, que foi o que deu aqui. E aí eu peguei isso e comparei com o resultado do F2. Está aqui, ó, 8,6 de compressão. E aí eu faço para as outras barras. Tá? Para o elemento 2, a mesma coisa. E para o elemento 3, eu tive que fazer uma transformação para pegar,
né, o resultado das forças no sistema global e transformar no local. E aí comparei isso, né, localmente com as forças que me dão aqui de cortante e de momento, que me dão condições de traçar esses diagramas aqui. Perfeito, gente? Algum questionamento em relação ao esse problema de pórtico? Vou passar então para a última aplicação de pórtico. Essa aplicação de pórtico é uma aplicação também do nosso livro. Só que aí é danado, né? Cuidado que o resultado que tem aqui no livro está errado, né? Eu fiz ele primeiro no SMAS, e aí os resultados não bateram, aí eu fiz no F2, batia com o meu resultado, né? O do livro está errado. É muita coincidência, o meu e o do F2 dá igualzinho, né? E o daqui dá diferente. Então, esse foi o problema. Só que veja, diferentemente do livro, o meu sistema de coordenada positivo não é esse, tá? Cuidado, é tanto que eu faço questão de colocar isso aqui. Eu não coloquei esse sistema de coordenada, eu só utilizei as instâncias de incidência nodal. O nosso sistema de coordenada global positivo é como? X para cá e o Y de cima para baixo. Qual vai ser a diferença desse problema para o anterior? A presença dessa carga aqui, ó. E aí vocês vão ver que essa cargazinha daqui me obriga a aí eu fazer umas continhas a mais. Tá? Então, nesse problema daqui, eu vou ter 3 nós, 2 elementos. Então, 3 graus de liberdade por nó, originalmente uma matriz 9 por 9. Tá? Tá aqui os parâmetros, né? Que o exercício me dá, e eu coloquei aqui. Cuidado que, como eu tenho parâmetros diferentes para cada elemento, eu fiz aqui uma mudança do arquivo anterior para esse, para eu levar em conta as especificidades e propriedades de cada um desses elementos. E no caso aqui, desse elemento aqui, eu estou colocando 2 outros parâmetros, que é o Q e o P, como se fosse associado, né? O Q a uma carga tangencial, né? Ou seja, que segue o eixo, e o P, a carga transversal uniforme ao eixo. Tá? No caso desse problema do primeiro elemento, o Q vai ser 0, porque eu não tenho carga aqui, né, tangencial, né, ao eixo. Só que o P ele vale 30, veja que é positivo, porque o meu Y é para baixo, positivo, nas minhas considerações, na minha apresentação. Na apresentação dele tem uma outra situação aí. Tá? E aí eu tenho a minha matriz de rigidez, né? E aí, diferentemente do problema anterior, o que aparece aqui é o meu vetor de forças. Veja que o meu vetor de forças agora, ele em coordenada local está aqui, ó. E em coordenada global, eu preciso da matriz de transformação. Veja que a matriz de transformação para pórtico, ele tem esse 1 aqui, que está associado à parcela de momento, né? Que o momento ele não é impactado na transformação, né? Que é um vetor que é perpendicular ao plano, né? O vetor momento. Então, o giro no plano não modifica ele. E agora eu tenho esse vetor escrito em coordenada global, né? A partir da transformação que foi dada. Então, é essa a única diferença. Fiz isso para o elemento 2. O elemento 2 ele não tem Q e não tem P. Veja que vai dar tudo 0, né? É por isso que eu omiti essa transformação lá no problema anterior. Eu omiti essa transformação. Né? Faço a matriz de espalhamento. Veja que a matriz de espalhamento ela não vai ter uma organização bonitinha nesse problema. Veja que ela, para esse sistema de incidência nodal desse problema, a matriz de espalhamento ela muda um pouquinho, mas a regra vocês já sabem qual é. Fiz a composição da matriz de rigidez, fiz a composição do vetor de força global, né? Mais a carga concentrada que tem nesse problema, que é o momento, no sinal. Compus o vetor de força global,
Apliquei as condições de contorno, encontrei o meu vetor de deslocamento, aí segue, né? Reação de apoio, que bate com o que eu calculei lá no F2, ó, né? Eu tenho 131, 182 e 359, né? Tá aqui, ó, 131, 182 e 359, com os sinais que batem com o resultado do F2, e depois, né, os esforços internos em cada um dos elementos. Veja, esses esforços internos que eu calculei são nodais. Com eles, eu não consigo traçar esses diagramas aqui bonitinho, não. Eu só vou ter as forças nodais. Para eu ter a função, né, que governa os esforços nos elementos, eu preciso processar o equilíbrio. Então, na avaliação, quando eu pedir para você calcular, não vale simplesmente botar aqui os gráficos de cortante, momento, fletor, não. Do F2, eu quero as contas feitas. E aí, para ver se você consegue obter esses valores aqui que o F2 te dá. Tá? A conta tem que ser aberta. Mas se eu tenho os valores nodais das forças, as funções em cada uma das barras, é muito fácil de se calcular. Né? Por equilíbrio sai. O problema é calcular essas forças aqui, né, de reação de apoio. O restante fica muito fácil de se determinar depois dessas reações aqui serem calculadas. Perfeito, gente? Então, era isso que eu tinha hoje para mostrar para vocês. Ressalto mais uma vez que esse conteúdo aqui, né, essas aplicações, elas não serão pedidas na prova, nem treliça, nem pórtico, mas é interessante eu passar aqui para vocês, para que, né, de alguma forma, vocês tenham contato com esse tipo de problema. Só para organizar aí, né, os próximos passos. Próxima semana, a semana inteira para desenvolvimento da prova. Né? Então, não tem momento síncrono. Vocês vão ter a semana inteira para resolver a prova. Tá? Qualquer dúvida em relação ao conteúdo ou em relação à própria prova, mandar pelo WhatsApp. Né? Eu estou deixando a semana para que vocês tenham o horário do momento síncrono para se encontrar e desenvolver. É uma prova um pouco maior, né? Estrutura hiperestática, vocês já viram que a coisa não é tão simples assim. Vai cair, vou pedir todos os conceitos dessa segunda parte, né? Vai ser Rayleigh-Ritz, né? Método da força, né? Carga unitária, aplicada a estruturas hiperestáticas e análise matricial de estruturas, para analisar vigas. Tá? Então, vai ter bastante trabalho, então a semana inteira. Então vai ser, eu acho que de segunda a segunda, né? Vocês vão ter uma semana completa para fazer. E aí, essa é a décima primeira. Na 12ª eu vou corrigir tudo e já entregar o resultado para vocês. Se alguém ficou de recuperação, na 13ª a gente faz a recuperação, tá? E vale lembrar que a recuperação ela só recupera a nota da prova, não o que você fez de atividade, né? O restante você carrega, tá? Né? A prova, né? Você reprova na prova, né? Você vai ter um conceito, mas, né, reprovando por conta da prova, você refaz a prova. Né? E aí eu refaço a análise do conceito a partir das atividades que você desenvolveu durante todo o período letivo. Perfeito? Alguém tem algum comentário, alguma dúvida em relação a esses exercícios que a gente fez? Guerino, Aline, né, não tem porque já viram isso aí várias vezes. Né? Eu acho que o Guerino vai disponibilizar, né, material de elementos finitos, mas eu já coloquei lá também no Moodle. Tá tranquilo, dá para com os exemplos, com esse vídeo, com as aplicações que eu dei, dá para tranquilamente fazer, né, esse tipo de aplicação um pouco mais avançada, mas vocês viram aí que a lista 5 foi rapidinho, né? A lista 5 para fazer foi num tapa, né? Não teve trabalho nenhum.
quem acompanhou aqui as aulas e pegou o material, hum, alguém testa para ver qualquer coisa, eu alimento novamente. Eu coloquei. Amanhã eu testo os arquivos novamente e vejo. Ah, é porque tem que baixar de um outro jeito do SMF. Ah, então explica Deixa para eu. ele, Arthur. Eu vou recuperar aqui na memória. O Gustavo está falando que ele clica com o botão direito e faz o download direto. É isso mesmo. Ele vai clicar com o botão direito e vai salvar o link como alguma coisa, né? Uhum. Aí, é só uma observação. O grupo do Guerino, eu acho que errou. Vocês erraram a definição do potencial, né? Vocês têm que tomar muito cuidado com o sinal lá do trabalho das cargas externas. O que contribui e o que não contribui, né, para o potencial. E eu não sei só se foi isso, né? Eu acho que vocês aplicaram uma condição de contorno também que não tinha coerência nenhuma. Vocês foram lá na derivada, né, para o problema de base do professor normal. Não faz sentido. Derivada é só em viga, tá? E algumas pessoas no problema de viga erraram justamente o próprio π, né? Cuidado que se eu tiver uma carga para o nosso sistema de coordenada que a gente organizou, se eu tiver uma carga de cima para baixo, ela entra positiva, mas a energia, o potencial diminui, então fica negativo. Se eu tiver uma carga de baixo para cima, essa carga é negativa, mas como tem um menos da fórmula, o menos com menos vira mais. A mesma coisa é o momento, né? Tá? Né? Momento no sentido horário, ele entra positivo, aí só que o potencial, a fórmula é menos, aí fica menos. E se eu tiver um momento anti-horário, aí ele entra negativo, com o menos, ele soma. Então tem que tomar cuidado, porque senão dá muita incoerência. Perfeito, gente. Eu vou parar aqui a gravação e a gente vai se falando. Hum, cadê aqui? Não posso perder justamente esse último, né? Ah, apareceu. Vamos lá. Deixa eu só colocar aqui, né? Para me despedir oficialmente de vocês, né? Das gravações dos momentos síncronos da disciplina, né? Nesse quadrimestre letivo. Foi muito bom estar com vocês, né? Nesse período letivo inteiro, né? Tentando falar um pouco, né, sobre os métodos para análise de estruturas hiperestáticas, né, falar um pouquinho sobre critérios de falha, dar, vamos dizer assim, essa maturidade um pouco maior para que vocês possam pegar a disciplina de projeto de elementos estruturais de aeronaves 1 com mais bagagem, tá? Então, até a próxima.